Gente, que saudade que eu tava de gravar, tava com muita saudade, então decidi voltar. Me desculpem pelo tempo que eu fiquei sem gravar nada, eu sei que eu sou uma idiota, mas eu vou voltar com tudo, tá? E, ai gente, que calor, né? Desnecessário. Não dá nem pra ligar o ventilador, porque senão o barulho fica horrível aqui. Mas enfim, vamos pro vídeo. O vídeo de hoje eu decidi trazer um vídeo bem diferente, assim, contando sobre a minha experiência com Deus. Eu sei que vai vir gente falar que eu não sou perfeita, não sei o quê. Gente, eu sei, tá? Eu não tô falando, eu não quero passar pra vocês que eu sou santa ou eu sou perfeita. Eu quero contar a minha experiência, sabe? Eu acho que talvez possa ajudar vocês ou não, não sei. Mas eu pensei nisso, me deram uma dica também de que eu deveria falar sobre isso e eu decidi trazer. Talvez fique um pouquinho longo porque eu não sei falar assim de uma vez, né? Eu fico enrolando muito pra falar. Mas eu vou tentar ser o mais direta possível pra que vocês entendam e que pra não fique tão longo assim o vídeo, tá? Essa camisa da minha mãe e quando ela veio que eu peguei. Eu sou da igreja evangélica, eu acho que desde que eu me conheço por gente. Então a minha mãe, ela sempre levou eu e meu irmão pra igreja, sempre falou sobre a igreja com a gente. E assim, ela sempre foi muito firme, sabe? Ela já foi católica, mas só que ela se converteu faz um tempo e ela passou isso pra gente. Ela nunca obrigou a gente a ser evangélico, ela sempre deu esse direito de escolha, né? Porque acho que servir a Deus não é uma coisa de obrigação, é escolha. E, enfim, né, desde pequena ela fala sobre Deus pra gente e tal, tanto que geralmente as mães contam historinha de Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, essas coisas. Minha mãe, quando eu e meu irmão era pequena, ela contava histórias bíblicas. Eu e meu irmão amava a história de Lúcifer, de quando ele foi jogado pra terra, entendeu? E a gente gostava muito. E ela sempre ensinou, sabe, as coisas da igreja, sempre falou pra gente levar a sério, sempre falou que era uma opção e uma escolha. Então, assim, a gente sempre foi pra igreja evangélica. E a gente sempre gostou. Foi uma coisa assim que a parte da nossa infância eu acho que foi a melhor parte da nossa, que a gente tava na igreja e tal. A gente participava do grupinho das crianças e tal. A gente gostava muito. Eu e meu irmão era muito, tipo, gostava muito mesmo, sabe? E a gente sempre tava na igreja, porque minha mãe ia todos os cultos, então todos os cultos a gente ia com ela. Ela nunca deixava a gente ir com meu pai, era muito raro ela deixar. E detalhe, todo mundo em casa é evangélico, só que o meu pai tá afastado e, assim, ele sempre teve esse problema de vai e volta da igreja e tal, mas só que ele é batizado e tudo mais. E, assim, só que eu acho que a parte mais difícil, assim, de se manter na igreja é a parte da adolescência, porque adolescente é tudo burro, né? Vamos falar a verdade. Pelo menos eu sou muito burra. Sempre fui. E adolescente, depois dos 11 anos, é aquela fase, assim, que começa a descobrir as coisas, começa a sair sozinho, sem os pais. Então, tem muito esse negócio de adolescente acabar saindo da igreja depois que já começa a entender mais das coisas, né? Se a mãe dá o direito de escolha, é óbvio. E eu acho que é pior se a mãe prende na igreja e faz aquilo ser uma obrigação, entendeu? Minha mãe nunca fez isso. Ela nunca obrigou a gente a estar na igreja. Ela sempre disse: você vai pra igreja porque eu te ensinei. E é uma escolha sua. Se um dia você quiser ser católico ou qualquer outra religião, escolha sua. E assim, com 11 anos, eu peguei e comecei a ir pra igreja, assim. Só que eu e meu irmão não participava de nenhum grupo de adolescente. Porque na igreja que a gente tava no início, eles não chamavam a gente pra participar de nada, sabe? A gente chegava e a gente ficava sentado lá e vinha embora. Tanto que foi uma parte assim que eu e meu irmão desanimou muito, porque a gente gostava muito de fazer as coisas na igreja. E quando a gente mudou de igreja, aí a gente falou assim, cara, a gente só tá vindo pra igreja, né, pra ficar sentado aqui, porque ninguém chamava a gente nem nada. E aí depois a gente se mudou, eu e meu irmão decidimos ir pra uma outra igreja, que era uma igreja que a gente ficou por muito tempo, que é a igreja que meu irmão tá até hoje. E assim, a gente foi recebido muito bem. Eles chamaram a gente logo de início pra participar dos jovens, quando viu que a gente tava indo todos os cultos. E a gente começou a participar de tudo que tinha. Foi uma fase assim, acho que a melhor fase que eu tive na igreja, depois dessa fase que eu tô vivendo agora. E
E, nossa, eu amava. Amava demais aquela igreja, sabe? Foi uma parte, assim... Foi um tempo que eu realmente conheci Deus. Foi naquela fase. Eu sei que eu era nova, mas eu acho que não existe idade pra você conhecer Deus, né? Você só tem que estar na igreja e estar servindo Ele de verdade. Eu lembro que a gente passava por bastante coisa difícil, assim, com relação à minha casa. Eu lembro que meu pai tava muito desanimado, a minha mãe também tava muito desanimada. Foi um tempo que até minha mãe parou de ir pra igreja, muito raro minha mãe parar de ir pra igreja. E eu e meu irmão ia todos os cultos sozinho. Só nós dois. Teve um tempo que meu irmão parou de ir e eu fui sozinha. E pra mim foi ótimo. Com 15 anos eu me batizei, por escolha minha. Eu achei que eu tava preparada pra aquilo e era realmente o que eu queria. Minha mãe sempre falava pra gente: a escolha de se batizar, pra você escolher se batizar, é você saber que você sempre vai querer Deus na sua vida. Entendeu? Não a religião, mas Deus. E eu realmente quis, eu não me arrependo de ter batizado com 15 anos, não. Eu acho que eu me batizei no momento certo. Só que o que aconteceu? Depois de 2 meses de eu ter me batizado, eu enfraqueci e eu saí da igreja. Eu saí da igreja depois de 2 meses de ter me batizado e aí eu comecei a enfraquecer. E aí depois desse tempo, eu fiquei acho que uns 2 anos e meio sem ir pra igreja, tipo, firme assim, sabe? Eu comecei a fazer muita coisa errada, coisa de adolescente, burro, entendeu? Porque eu sou burra, essa é a verdade. E, cara, eu me enfraqueci demais. Tipo assim, eu não tinha força nem pra ajoelhar no chão, pra orar e falar: Deus, por favor, me dá uma força pra me levantar. Não tinha. De tão fraca que eu tava. E a minha mãe sempre falava comigo sobre a igreja e tal, mas foi uma fase também que eu meio que endureci o meu coração, sabe? Tudo que eu via com relação a Deus, eu duvidava. Não duvidar de Deus, mas do homem, entendeu? Tipo, ai, será que Deus realmente tá usando essa pessoa? Não sei o que estava acontecendo comigo, mas foi uma parte assim que eu me afastei muito, muito mesmo. E comigo, pelo menos depois que eu me batizei, eu conseguia sentir Deus. Toda vez que eu ia fazer alguma merda, porque merda é o que eu mais fazia na minha vida. Então toda vez que eu tava indo pra fazer merda, tipo, eu sentia o meu coração apertar. Que é a forma que Deus fala comigo. Toda vez que eu vou fazer alguma cagada, eu sinto um aperto no coração, que é Deus me falando: não faz essa bosta, porque vai dar uma bosta maior ainda. Mas eu mesmo assim fazia, porque eu tava cagando pra tudo, essa é a verdade. E foi uma fase assim, que eu sentia muita falta, porém eu não queria e não tinha forças pra voltar pra igreja. Então, Deus não habita onde a pessoa não quer, né? Deus não é igual o diabo, que ele pega e entra e já era, não tá te pedindo permissão. Ele te pede permissão, ele não fica em você, ele não age em você se você não permitir que ele haja. Então, eu não tava permitindo, eu não queria, então o problema era meu, né? Eu que tava fazendo as escolhas. E aí a minha mãe tava muito preocupada com isso e tal, ela começou a falar pra mim ir pra igreja. Aí ela pegou e estipulou uma regra, porque em casa, por mais que eu tenha 18, meu irmão tenha 20 e só tenha uma pequena de 8, tem regras. Então, assim, a regra, independente da idade, enquanto a gente morar aqui, a gente tem que obedecer, o que eu acho justo, né? Se é a casa dos meus pais e eles mandam na gente, então, pra mim tudo bem, entendeu? Ela pegou e conversou comigo e falou: ah, você gosta de sair, beleza, você quer isso? Você vai ter. Só que você vai ter que ir pra igreja pelo menos 2 vezes na semana. O que eu acho que não foi errado da parte dela. Foi graças a isso que me fez voltar pra igreja. E aí eu comecei, depois dessa conversa que ela teve comigo, eu comecei a ir de novo pra igreja. Ai, gente, prendi o cabelo porque tá muito calor, não tô aguentando. Mas continuando. Depois desse tempo, depois dessa conversa que ela teve comigo, eu comecei a ir pra igreja toda terça, que era dia de oração, e quarta, que é culto. Aí eu tava indo no começo, sinceramente, gente, eu não queria estar lá. Eu tava lá porque a minha mãe falou que eu tinha que ir, senão eu não ia sair. E como eu queria sair, eu fui, entendeu? Não porque eu realmente queria. Só que aí depois de um tempo que eu tava indo, tipo, eu comecei a sentir muita vontade de fazer as coisas, sabe? E aí o pastor começava a me oferecer pra cuidar das crianças, da igreja e tal, porque eu amo muito criança. Então, ele falava em cuidar pra mim, cuidar das crianças, meu coração já apertava com vontade. Só que eu não tava preparada, né? Eu não tava certo na igreja, então eu sempre negava, falando que não era o momento, porque eu não tava certa.
na igreja, eu não tava 100%, entendeu? E aí, depois desse tempo que eu fiquei indo pra igreja, assim, porque minha mãe queria, eu comecei a realmente sentir vontade de estar lá. Que foi o tempo que eu voltei pra igreja. E, sinceramente, foi a melhor sensação da minha vida. Eu voltei pra igreja, aí colocaram uma líder nos jovens, né, que ela, tipo assim, gente, ela realmente mudou a minha vida. Não só ela, mas as meninas que estão lá também. Sinceramente, essa tá sendo uma fase muito importante da minha vida, sabe? Porque eu realmente quero fazer as coisas de Deus, eu realmente sinto vontade de estar lá, de fazer as coisas. E não é assim uma coisa que a mocidade, porque no nosso grupo, no caso, é um grupo de meninas, porque só tem meninas até agora nos jovens, né? Não tem nenhum menino ainda. Então, como são só meninas, então a gente tá muito unidas. E eu acho que isso foi que fez a diferença, sabe? E aí, depois desse tempo que eu fiquei afastada, que eu comecei a ir pra igreja, assim, porque minha mãe queria que eu fosse, e ela colocou essa regra em casa, pra mim, no caso, eu voltei. E eu comecei, no começo eu não queria nada com nada, mas depois de um tempo eu realmente comecei a sentir vontade e eu decidi voltar realmente, sabe? Realmente focar ali e fazer as coisas que viesse pra mim fazer. E, cara, foi a melhor sensação da minha vida, tá de volta, sabe? Eu não sei como vocês se sentem na igreja. Eu acho assim que, óbvio, a gente ter comunhão com Deus, intimidade é ótimo, mas a igreja em si também é bom. Eu não tô na igreja pra saber da vida dos outros ou pra ficar reparando, falando, ai, eu não vou pra igreja porque fulano tá com a vida errada, então o que eu vou estar fazendo lá se aquela igreja é isso ou aquilo? Eu tô lá por Deus, entendeu? Deus tá lá, então eu quero estar lá também. Por Ele, não pelas pessoas que estão ali. Nem sempre as pessoas que estão ali são pessoas que vão agradar a gente. Sinceramente, elas não precisam agradar a gente. Elas precisam agradar a Deus. E se elas não estão agradando também, problema delas com Deus, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô na igreja por Deus. E só. E aí eu conheci pessoas maravilhosas que estão sendo fundamentais na minha vida. São pessoas que estão me deixando firme, que toda vez que eu penso em desistir, eu olho pra elas e eu falo, vale a pena estar aqui. Que são as meninas da mocidade, porque no nosso grupo que tem de jovens na igreja são só meninas por enquanto. Ainda Deus não mandou nenhum menino pra participar junto com a gente. E aí nossa líder ainda deu esse colarzinho pra gente de amizade. Todas as meninas da igreja têm. Todas as meninas da mocidade, no caso, né? E simboliza pra gente a união e a amizade, né? Porque não é um negócio assim que a gente tá junto ali só na igreja. Só na hora de louvar, só na hora de fazer as coisas pra Deus. Mas realmente são pessoas que eu vou levar pra minha vida. E que eu quero que elas sempre estejam comigo. Elas e a líder, né? No caso. Porque elas são pessoas que realmente me fortaleceram, são pessoas que realmente foi Deus que colocou na minha vida no momento certo pra me levantar. E eu agradeço muito a Deus por isso, né, claro. E, gente, a melhor coisa do mundo é estar na igreja, sabe? É difícil pra jovem, muito difícil, porque às vezes a gente quer muito as coisas do mundo, né? A gente quer muito sair, festejar, beber. Eu falo por mim, cara. Eu já bebi, eu já passei mal de tanto que eu bebi. E é uma coisa assim que eu me arrependo muito, sabe? Eu acho que se eu tivesse focada em outras coisas naquele momento, a minha vida teria sido diferente naquele momento. Mas eu também sei que tudo acontece no tempo de Deus e do jeito que Deus quer. E tudo tem um propósito. Então, se naquele momento eu passei por aquilo, foi porque eu deveria ter passado por aquilo mesmo, entendeu? Óbvio que foi escolha minha que me fez passar por todos os problemas que eu passei. Mas são consequências que me trouxeram ensinamento. Então, assim, pra você que é jovem, que tá me assistindo, cara, sai dessa vida. Só isso. Não tô falando assim, porque eu sou melhor que você. Eu não sou melhor do que ninguém, entendeu? Eu tenho meus erros, minhas falhas, eu já pequei. A gente tem porque a gente não é perfeito. É óbvio que a gente não tem que ficar pecando o tempo todo. Mas errar é humano. Sinto muito. Quem não erra, só Deus. Não existe ninguém que não vai errar, entendeu? Então, assim, um conselho de amiga
por mais que eu não te conheça e não seja próxima, mas, cara, não existe nada melhor do que tá na presença de Deus, do que tá na casa dele e fazer as coisas pra ele. Eu acho que quando a gente tem Deus no barco, as coisas andam muito, sabe, pra frente. Eu sei que 2018 não foi um ano ruim, eu não falo que foi um ano ruim, eu agradeço muito pelo ano. Porém, eu passei por muitas coisas que realmente me fizeram crescer e me ensinaram muitas coisas. Foi um ano de evolução. Foi um ano que eu tava afastada de Deus, porém, eu passei por algumas coisas que eu não queria ter passado, só que eu sei que eu passei porque era o momento. E 2018 e 2019 pra mim tá sendo maravilhoso, sabe? Ter Deus na minha vida e tá colocando ele na frente de tudo, pra mim tá sendo ótimo. E isso tá fazendo com que o meu 2019 seja maravilhoso. Já começou, tipo, perfeito, sabe? Deus colocou pessoas novas na minha vida que, nossa, me deixa muito feliz. Eu tô vivendo uma fase incrível na minha vida que, assim, se você for olhar pra ver, assim, não aconteceu nada demais. Tipo, não fiquei rica nem nada disso, mas as pessoas que entraram, do jeito que elas entraram e do jeito que elas estão permanecendo na minha vida, são, assim, é uma coisa, assim, que não tem como substituir, sabe? E eu acho que nada disso seria possível se Deus não estivesse comigo. Aí, talvez você possa olhar pra mim e falar, ai, mas você não entende nada de Deus, tal, quem é você pra estar falando de Deus pra mim? Eu não sou ninguém, cara, eu não, realmente não sou ninguém. E eu não quero que as pessoas pensem que eu sou alguém, assim, muito importante, que sabe de tudo da Bíblia, sabe de tudo de Deus. Não é isso. É só que eu acho muito importante você saber que não existe nada, não existe amor de homem, não existe amor de amizade, não existe, não sei, qualquer coisa, não existe festa, não existe balada, não existe bebida, não existe nada no mundo que vai te deixar mais feliz, te deixar sentindo viva do que ter Deus, estar com Deus, estar com vontade de fazer as coisas de Deus, sabe? E isso é uma coisa assim que é inexplicável, não tem palavras, sabe? E é isso. Se você tem oportunidade de ir numa igreja, de estar lá com as pessoas, sabe? De fazer as coisas pra Deus, por favor, faça. Mas faça de coração. Faça com vontade. Faça aquilo com amor, porque é o que você realmente quer pra sua vida, sabe? Faça nada pra Deus. Forçado ou sem vontade. A melhor coisa do mundo é você fazer algo pra Deus. Porque você quer aquilo, entendeu? É o que você almeja. O seu coração, ele, sabe, fica feliz de uma tal maneira quando você tá fazendo aquilo. E se você não tem vontade, não faça. Simplesmente não faça. Servir a Deus não tem que ser uma obrigação. Tem que ser uma escolha. E a partir do momento que você escolhe estar com Deus, cara, a sua vida, ela vai mudar completamente e você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Então é isso, gente. Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, não sei. Vou tentar cortar algumas coisas na edição. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês realmente guardem isso no coração de vocês e que possa ajudar alguém. Talvez se alguém tá precisando nesse momento ouvir alguma coisa assim.